Há manhãs em St. Mary Mead que parecem guardar mais segredos do que as sombras embaixo das roseiras do vilarejo. Em um desses dias de céu limpo e brisa perfumada, Miss Marple estava no jardim, podando rosas com aquele olhar atento de quem parece ouvir cada sussurro do vento. Era o tipo de paz que só dura até os boatos resolverem cruzar o portão de ferro forjado. Tudo mudou quando Beatrice Fairfax, sempre ansiosa por novidade, surgiu agitada pelo caminho de cascalho, chamando por Jane como se trouxesse um telegrama urgente. Antes mesmo de se sentar, Beatrice soltou a bomba. O velho Edgar Hadley, figura ilustre e reservada da vila, havia falecido na semana anterior e, segundo ela, o testamento recém-lido estava causando mais rebuliço do que chuva em domingo de feira. O coração de Miss Marple batia devagar, quase indiferente, até Beatrice deixar escapar que toda a fortuna de Edgar, mansão, investimentos, empresa de peças industriais e coleção de arte, fora deixada para a jovem viúva, Clara Hadley. Uma mulher de 30 e poucos anos, antes simples secretária, agora herdeira de tudo, enquanto os 3 filhos adultos de Edgar receberam apenas anuidades que mal cobriam o padrão de vida ao qual estavam acostumados. O choque era visível nas ruas, mas a indignação fervia dentro da mansão Hadley, principalmente porque Clara só era oficialmente parte da família havia 18 meses. Beatrice relatava cada detalhe com entusiasmo. Anthony, o filho mais velho, acusara Clara de manipulação no escritório do advogado. Helena, a filha do meio, não economizara insultos, e Peter, o caçula, precisara conter a irmã para evitar que a cena virasse caso de polícia. Enquanto o escândalo se desenrolava, Miss Marple percebeu que aquilo era só a ponta do iceberg. O clima de desconfiança estava apenas começando. O testamento, revelado poucas semanas após a morte repentina de Edgar, acendera faíscas antigas de rivalidade e ressentimento. No entanto, nem todos os detalhes eram conhecidos. Rumores apontavam para mudanças recentes no documento e falavam sobre o passado da falecida primeira esposa de Edgar, supostamente vítima de um acidente doméstico há muitos anos. Ainda absorvendo as novidades, Miss Marple foi surpreendida pela chegada da própria Clara Hadley, que surgiu hesitante no portão do jardim, claramente abalada. Com a permissão de Beatrice, Clara pediu uma conversa privada. Aceitando um chá oferecido por Miss Marple, a jovem revelou com voz trêmula que não fazia ideia das alterações recentes no testamento, nem do ódio que agora recebia dos enteados. Porém, o que realmente inquietava Clara eram ameaças anônimas que começara a receber desde o enterro do marido. Recortes de revista, frases curtas e sinistras deixavam clara a mensagem: agora é sua vez. Enquanto Clara relatava também ter escutado, na véspera da morte do marido, uma discussão tensa atrás da porta do escritório, Miss Marple notava sua serenidade incomum, quase como se Clara guardasse um segredo próprio. Quando o advogado da família, Sr. Gibbons, chegou trazendo novas preocupações, incluindo relatos de uma invasão misteriosa ao escritório do falecido, onde nada fora roubado, mas tudo parecia revirado em busca de algo específico. A detetive logo percebeu que havia mais mistérios à espreita do que apenas uma disputa de herança. E, para sua surpresa, o próprio Edgar Hadley havia deixado uma carta confidencial recomendando ao advogado que consultasse Miss Marple caso algum fato inusitado viesse à tona após sua morte. Na manhã seguinte,
a mansão Hadley era um redemoinho de emoções e acusações. Anthony, de feições rígidas e fala controlada, era uma presença gélida. Helena, com olhar cortante e postura altiva, não disfarçava o desprezo pela madrasta. Peter, sempre sorridente para os desconhecidos, carregava a leveza de quem raramente leva algo a sério, mas agora parecia abalado. O ambiente era cortante, como o vento frio de março atravessando as janelas da biblioteca. A atmosfera tensa se agravava com o surgimento de novas ameaças, a contestação do testamento e a descoberta de documentos escondidos, escritos pelo próprio Edgar, orientando que fossem lidos apenas caso ele morresse em circunstâncias suspeitas. Enquanto a polícia começava a investigar cartas, ameaças e possíveis sabotagens, incluindo um atentado contra o carro de Clara, cuja falha nos freios quase se tornou tragédia, Miss Marple transitava discretamente entre a mansão e as casas do vilarejo, reunindo impressões, ouvindo conversas, pedindo opiniões sobre o passado dos Hadley e sobre a misteriosa morte da primeira esposa de Edgar, muitos anos antes. Conversas com velhos amigos, ex-funcionários, médicos e até a irmã da falecida primeira esposa começaram a tecer uma teia de dúvidas em torno da fortuna recém-adquirida por Clara. O que se revelava era uma história marcada por rivalidades silenciosas, ambições soterradas e possíveis acertos de contas vindos à tona depois de décadas. A cada visita, a cada relato, Miss Marple enxergava não só a evolução da relação entre Clara e os enteados, mas também a dimensão do abismo criado por uma herança controversa e pela dúvida. Teria havido crime no passado? E se sim, estaria alguém disposto a matar de novo para proteger ou reivindicar o próprio legado? Sem dar mostras de suas conclusões, Miss Marple recolheu cada fragmento de história, cada gesto de tensão e cada segredo mal guardado, ciente de que, em St. Mary Mead, por trás de cada fachada respeitável, há sempre uma verdade esperando para ser desenterrada. A revelação do testamento de Edgar Hadley não só abalou as estruturas da família, como também repercutiu por todo o vilarejo de St. Mary Mead. O impacto imediato foi sentido nos olhares de ressentimento e nas conversas sussurradas entre Anthony, Helena e Peter. Os três irmãos, acostumados ao conforto proporcionado pela riqueza do pai, se viram de repente reduzidos a beneficiários secundários, cada qual com uma anuidade que parecia mais uma humilhação pública do que uma provisão justa. A jovem viúva Clara tornou-se, de um dia para o outro, a senhora da mansão, a herdeira de todos os bens e, principalmente, o alvo das suspeitas e hostilidades. Logo após a leitura do testamento, Anthony procurou o advogado Gibbons para discutir a legalidade do documento. Estava convencido de que havia manipulação envolvida, sustentando que Edgar jamais teria alterado tão drasticamente as disposições anteriores sem influência externa. O advogado, porém, reafirmou a autenticidade do documento, lembrando que todas as formalidades haviam sido cumpridas e testemunhas estavam presentes na assinatura. Helena não tardou a propagar sua revolta entre conhecidos, chamando Clara de oportunista, repetindo para quem quisesse ouvir que a viúva havia enfeitiçado o pai para assumir o controle da fortuna. Peter, por outro lado, demonstrava uma inquietação silenciosa. Embora menos vociferante do que os irmãos, ele começou a passar mais tempo na vila, frequentando o pub local, evitando discussões abertas na mansão. A situação entre os irmãos só piorava. Pequenas discussões se transformavam em brigas acaloradas
sempre que o nome de Clara surgia, com acusações mútuas de fraqueza e até mesmo de conivência. O vínculo entre eles, antes sustentado pelo poder e pelo nome da família, agora era corroído por ressentimentos. Miss Marple acompanhava de perto o desenrolar dos acontecimentos. Para ela, a súbita mudança nas relações entre os Hadley era tão reveladora quanto qualquer pista material. A hostilidade dos filhos em relação à madrasta tornava-se mais evidente a cada dia. Não eram apenas palavras duras ou olhares atravessados, mas gestos pequenos, uma porta fechada com força, um copo colocado ruidosamente sobre a mesa, silêncios carregados à hora das refeições. A posição de Clara na mansão, apesar da herança, não era confortável. Ela passava boa parte do tempo recolhida em seus aposentos ou no jardim, raramente se arriscando a permanecer muito tempo sozinha com os enteados. Sempre que Anthony ou Helena apareciam, a tensão era palpável. Ao mesmo tempo, funcionários da casa, antigos leais a Edgar, mostravam-se divididos. Alguns viam em Clara uma vítima de injustiça, outros apenas uma forasteira sem raízes que nunca deveria ter recebido tanto. A pressão aumentou quando Anthony anunciou formalmente que pretendia contestar o testamento. A justificativa era dupla. Alegava que o pai não estava em plena posse de suas faculdades mentais quando fez a alteração e, além disso, sugeria que a assinatura no novo documento parecia diferente das anteriores. Para fortalecer sua posição, contratou um especialista em caligrafia para analisar os documentos, enquanto tentava persuadir funcionários e vizinhos a prestarem depoimentos a seu favor. O clima de disputa contaminava até os encontros sociais mais triviais da vila. Helena, por sua vez, buscou reforço entre velhos amigos da família, relembrando histórias do passado em que Clara teria se aproximado do patriarca de forma suspeita. A narrativa construída era de traição, manipulação e quebra de confiança. Nem mesmo Peter escapou da pressão. Seus irmãos o cobravam para tomar partido, mas ele preferia se manter à parte, limitando-se a observar e a registrar as mudanças de comportamento de cada um. Enquanto isso, Miss Marple observava e fazia perguntas. Conversava com antigos empregados, revisava datas, procurava inconsistências nos relatos. Foi assim que ela notou algo curioso nos registros da alteração do testamento. Edgar havia feito a mudança apenas um mês antes de morrer, sem avisar nenhum dos filhos, apesar de serem todos adultos e envolvidos de alguma forma nos negócios da família. Questionando o advogado Gibbons, ela ouviu que Edgar estava inquieto, desconfiado dos filhos, especialmente de Anthony, por decisões financeiras precipitadas na empresa. Havia rumores de que parte da fortuna da família estava em risco e Edgar buscava proteger Clara e a própria reputação. O clima dentro da mansão atingiu o ápice quando uma invasão ocorreu no escritório de Edgar. Não levaram nada de valor, mas papéis e livros foram remexidos, sugerindo que o invasor buscava algo específico, talvez uma versão anterior do testamento ou cartas pessoais que pudessem servir de prova. A investigação policial, embora discreta, expôs ainda mais as fragilidades familiares. Anthony foi interrogado sobre seu paradeiro na noite da invasão. Helena foi questionada sobre ameaças feitas à madrasta e Peter foi flagrado vasculhando gavetas que, supostamente, não lhe diziam respeito. Clara, sob pressão crescente, mostrou a Miss Marple as ameaças que vinha recebendo. Eram cartas anônimas, compostas por recortes de revistas, todas com mensagens diretas sobre o destino que a aguardava. Não havia como negar o vínculo entre o teor das ameaças
e a disputa pelo legado de Edgar. Cada bilhete alimentava a paranoia, tornando o ambiente cada vez mais hostil. Miss Marple concentrou seus esforços em compreender os motivos de cada um. Para Anthony, herdar a empresa e o nome Hadley era questão de orgulho e sobrevivência. Para Helena, manter a imagem da família era vital. Peter, mesmo sendo o menos envolvido, temia perder o pouco que ainda lhe restava. Para Clara, mais do que a fortuna, estava em jogo sua própria segurança. Ao longo dos dias, os conflitos começaram a se acirrar. A polícia intensificou a presença na mansão após uma sabotagem no carro de Clara ser descoberta pelo jardineiro. Os cabos de freio haviam sido cortados, um atentado disfarçado de acidente que poderia ter sido fatal. As suspeitas recaíram imediatamente sobre os enteados, cada um com motivos claros para querer Clara fora do caminho. Nesse cenário de desconfiança mútua, Miss Marple percebeu que a questão da herança não era apenas material. O verdadeiro legado deixado por Edgar era uma família fragmentada por disputas, segredos e ressentimentos antigos, todos agora amplificados pela presença de uma herdeira inesperada. O conflito pelo patrimônio, longe de unir, só aprofundou as rachaduras que já existiam, lançando todos à beira de uma tragédia maior. Ao final, o que se impunha era uma verdade dura. A luta pela herança não era só pela riqueza, mas por pertencimento, poder e, acima de tudo, pelo controle do próprio destino dentro dos muros da mansão Hadley. À medida que a tensão aumentava na mansão Hadley, as conversas se tornavam menos cordiais e os olhares mais desconfiados. Miss Marple, atenta a cada gesto e nuance, percebeu que a verdadeira história daquele lar ia além da briga pela herança. Pequenas inconsistências em relatos, mudanças súbitas de humor e silêncios prolongados denunciavam que havia muito mais guardado entre aquelas paredes do que qualquer testamento poderia revelar. Uma das primeiras peças do quebra-cabeça apareceu durante a análise dos papéis do escritório de Edgar, quando o advogado Gibbons encontrou envelopes lacrados com nomes dos principais envolvidos: Clara, Anthony, Helena, Peter e até ele próprio. No exterior de cada envelope, Edgar havia escrito: para ser aberto apenas em caso de morte suspeita. A princípio, ninguém sabia o que pensar, mas o fato reacendeu dúvidas sobre a natureza da morte de Edgar, inicialmente tratada como resultado de problemas cardíacos conhecidos. Miss Marple sugeriu que os envelopes fossem abertos na presença de todos e do inspetor responsável pela investigação. A carta destinada ao advogado revelava que Edgar temia por sua vida. Ele não apontava diretamente suspeitos, mas afirmava que reunir indícios de irregularidades financeiras, possíveis traições empresariais e ressentimentos familiares antigos. Edgar também fazia referência à morte de sua primeira esposa, Miriam, registrada anos antes como acidente, mas sobre a qual ele próprio passara a nutrir suspeitas nos últimos tempos. Segundo Edgar, Miriam havia descoberto algo comprometedor envolvendo a empresa e pretendia tornar público pouco antes de morrer. A revelação sobre Miriam foi um choque para todos, especialmente para Helena, que por muito tempo guardara lembranças nebulosas do acidente da mãe. Anthony reagiu com ceticismo, descartando as palavras do pai como paranoia tardia, mas Peter ficou visivelmente abalado, admitindo a Miss Marple que sempre sentiu que o acidente ocorrera em um momento de grande tensão dentro da família. Essas novas informações colocaram Clara em uma posição ainda mais frágil. Ela confessou a Miss Marple
em conversa privada, que não conhecia os detalhes do passado sombrio da família Hadley, mas vinha sentindo, desde o início do casamento, que Edgar guardava arrependimentos e temores que nunca expunha claramente. Os envelopes também continham pequenos bilhetes e recordações. Miriam relatava em um dos papéis encontrados entre seus pertences que havia notado movimentações suspeitas na empresa, inclusive contratos estranhos e transferências de dinheiro que jamais foram explicadas. As cartas nunca haviam sido entregues à polícia. Miss Marple percebeu que o núcleo do mistério não estava apenas no testamento ou nas brigas pela fortuna, mas sim em uma cadeia de segredos acumulados ao longo de décadas. Um exemplo disso foi a descoberta de que a sabotagem do carro de Clara havia sido planejada com minúcia, mas executada de maneira apressada, sugerindo que alguém agia por desespero. O relatório policial confirmava que a falha nos freios não poderia ser atribuída ao desgaste comum, mas sim à intervenção humana. Enquanto isso, Helena se isolava, relendo cartas antigas da mãe e evitando conversas com os irmãos. Foi nesse período que Miss Marple, visitando a vila para levantar detalhes da época da morte de Miriam, encontrou a Sra. Hartnell, irmã mais velha de Miriam. Em um breve encontro, a Sra. Hartnell confidenciou ter recebido cartas da irmã nas semanas anteriores ao acidente. Nos papéis, Miriam mencionava sentir-se vigiada e desconfiada das decisões do marido, além de deixar claro que pretendia confrontar Edgar sobre certos documentos comprometedores da empresa. Essas revelações trouxeram à tona um novo padrão de comportamento familiar, suspeitas, omissões e pactos silenciosos para preservar a reputação acima de tudo. Funcionários antigos da casa confirmaram que, na semana anterior ao acidente de Miriam, discussões acaloradas foram ouvidas, especialmente entre ela e Edgar. O clima pesado só piorou com a chegada de Clara à família anos depois, alimentando os ressentimentos de Helena e Anthony. Enquanto Clara lidava com as ameaças e tentava manter uma postura digna, Miss Marple analisava o comportamento de cada personagem. Observou que Peter se sentia deslocado, frequentemente servindo de intermediário entre as partes, mas também escondia suas próprias incertezas. Descobriu, por meio de conversas discretas, que Peter e Clara haviam mantido uma troca de correspondências antes do casamento dela com Edgar, inicialmente para tratar de assuntos administrativos da empresa, mas que evoluíram para discussões sobre irregularidades nos relatórios financeiros. Peter, sentindo-se incapaz de enfrentar Anthony diretamente, buscava apoio em Clara, que era mais organizada e atenta aos detalhes. Esse vínculo incomodava Anthony e Helena, pois sugeria uma aliança inesperada. Helena, por sua vez, tinha acesso à biblioteca pessoal do pai, onde encontrou cadernos com anotações cifradas e comentários sobre os principais fornecedores da empresa. Muitos desses registros apontavam para movimentações financeiras suspeitas e, principalmente, para a perda de contratos importantes na época da morte de Miriam. Enquanto os segredos se desenrolavam, um novo incidente aumentou ainda mais a tensão. Peter foi encontrado desacordado na biblioteca ao lado de um copo de uísque. O médico, chamado às pressas, identificou sinais de envenenamento, embora há tempo de salvar sua vida. O veneno era o mesmo encontrado em vestígios na medicação de Edgar após a autópsia solicitada pela polícia. A partir desse ponto, as investigações da polícia se intensificaram, com Anthony se tornando o principal suspeito, dada a animosidade aberta contra Clara
e as provas circunstanciais em seu escritório. Miss Marple, porém, não estava convencida da culpa de Anthony. Revisitando as cartas de Miriam e conversando com funcionários antigos, percebeu que muitos dos segredos familiares, na verdade, estavam encobertos por conveniências sociais e medo de escândalos. Notou que Helena guardava ressentimentos, mas também uma dor mal resolvida pela perda da mãe e pelas mudanças no destino da família. Clara, por sua vez, queria apenas sobreviver em meio ao furacão que se armava à sua volta, sem perder a esperança de um futuro mais seguro. No final dessa etapa, Miss Marple tinha diante de si uma família marcada por feridas antigas, segredos nunca ditos em voz alta e um círculo de suspeitos tão amplo quanto os corredores da mansão Hadley. Os segredos e verdades ocultas alimentavam não só a suspeita, mas também a tragédia iminente, mostrando que ali a verdadeira herança de Edgar Hadley era feita de mistérios nunca solucionados. O ambiente da mansão Hadley sempre sugeriu uma fachada impecável, janelas reluzentes, prata polida, refeições servidas pontualmente e uma atmosfera de respeito às tradições familiares. Para os visitantes, a família era um retrato de ordem e elegância, mesmo em meio ao luto. Mas, sob essa superfície, Miss Marple via nitidamente as rachaduras e falsidades. O que parecia união era, na prática, um teatro de convivência forçada. Os sorrisos durante o jantar eram ensaiados, as palavras escolhidas com precisão para não desencadear discussões abertas. Clara, em especial, era alvo de cortesia gélida. A cada nova ameaça, as máscaras se ajustavam e os verdadeiros sentimentos dos Hadley ficavam ainda mais escondidos. Anthony mantinha uma postura fria e profissional, sempre defendendo os interesses da família nos negócios. No entanto, suas atitudes revelavam insegurança e desconfiança, especialmente em relação à madrasta. Ele se esforçava para parecer no controle, mas frequentemente era traído por gestos impacientes e comentários irônicos. Helena, por sua vez, se apresentava como a guardiã das memórias e tradições da família, mas sua obsessão por manter a aparência de respeito só agravava sua solidão. Ela circulava pelos cômodos quase como uma sombra, tentando controlar cada detalhe do cotidiano enquanto evitava lidar com suas emoções. Peter, com sua postura aparentemente despreocupada, era visto como o irmão leve e conciliador. No entanto, sua rotina de evitar conflitos e buscar distrações fora da mansão era, na verdade, uma fuga da pressão e da sensação de fracasso diante das expectativas da família. Ele conhecia melhor do que ninguém a diferença entre o que era mostrado aos outros e o que se passava de fato dentro da casa. O próprio staff da mansão também alimentava essa duplicidade. Enquanto em público tratavam Clara com respeito, entre si muitos questionavam sua presença e faziam apostas sobre quanto tempo ela resistiria à hostilidade dos enteados. Miss Marple percebia que Clara se esforçava para manter a compostura e a dignidade, mesmo sendo alvo constante de suspeitas e comentários ácidos. Clara nunca revidava abertamente, preferindo se refugiar em tarefas discretas, como arrumar o jardim ou catalogar objetos da casa. Entretanto, em momentos de maior tensão, deixava transparecer o medo crescente pelas ameaças recebidas e pela possibilidade de ser acusada injustamente de algo. Sua solidão era evidente, e sua única aliada parecia ser Miss Marple, que a orientava a não ceder ao pânico, mas também a não ignorar os sinais de perigo. O processo de contestação do testamento levou os Hadley a um novo patamar de aparências.
Advogados iam e vinham, testemunhas eram ouvidas, e todos tentavam projetar uma imagem de justiça e civilidade diante da polícia e dos vizinhos. Contudo, era impossível manter o equilíbrio. As brigas aumentaram, as acusações começaram a circular com mais força, e a reputação da família foi gradativamente arranhada pelas fofocas da vila. Pequenas indiscrições antes abafadas passaram a ser discutidas abertamente, e a mansão deixou de ser símbolo de respeito para se tornar sinônimo de escândalo e mistério. Durante as investigações, Miss Marple percebeu que muitos fatos importantes só vieram à tona por meio de atitudes impulsivas e erros cometidos pelos próprios membros da família. Anthony, em busca de provas para incriminar Clara, acabou expondo sua própria participação em irregularidades financeiras. Helena, ao tentar manter segredos, permitiu que documentos antigos fossem descobertos por Peter e Miss Marple. Peter, ao tentar proteger a madrasta, revelou o grau de desunião entre os irmãos. Assim, os papéis de vilão e vítima se alternavam rapidamente, dependendo de quem tinha o controle das informações e da narrativa em determinado momento. O atentado contra o carro de Clara escancarou ainda mais as mentiras e disfarces. Anthony foi interrogado pela polícia, mas todas as evidências eram circunstanciais e nada podia ser provado. Helena alegou não saber de nada, mas um empregado relatou ter visto ela rondando a garagem naquela noite. Peter ficou em silêncio durante toda a investigação, evitando defender abertamente qualquer um dos envolvidos. O clima de incerteza fez com que até os mais próximos desconfiassem uns dos outros. Miss Marple também percebeu que os moradores da vila, que antes admiravam a família Hadley, agora discutiam abertamente as possibilidades de crime e traição, alimentando a curiosidade e o preconceito. Cada novo rumor gerava versões ainda mais distorcidas da verdade. Pequenos detalhes, como cartas trocadas no passado e a súbita melhora financeira de Edgar após a morte da primeira esposa, viraram combustível para especulações e julgamentos precipitados. A fachada de respeito e tradição estava definitivamente comprometida. Enquanto isso, Clara continuava a receber ameaças. Uma carta, em especial, deixada sob sua porta, foi direta. Tudo que você tem não te pertence. O medo de Clara crescia, mas sua postura diante dos filhos do marido era cada vez mais resiliente. Sabia que precisava manter-se firme para sobreviver naquele ambiente hostil, mas entendia que a qualquer momento poderia ser derrubada por alguma revelação inesperada ou acusação sem fundamento. No auge das investigações, Miss Marple reuniu todos na biblioteca da mansão, expondo as contradições de cada um e mostrando como todos haviam contribuído, de alguma forma, para o clima de hostilidade e para os riscos reais que Clara corria. Ao confrontar as aparências com os fatos, ela revelou que ninguém ali era apenas vítima ou apenas vilão. Todos usavam máscaras para proteger interesses próprios, esconder medos e manipular a narrativa a seu favor. O verdadeiro perigo não vinha só de fora, mas do conjunto de segredos e desconfianças mantidos sob o mesmo teto. Ao fim desse confronto, as aparências cuidadosamente mantidas pela família Hadley foram destruídas. Restou apenas a dura realidade. Uma casa dividida por mentiras, ameaças e falsas certezas, onde confiar em alguém era cada vez mais um risco, e onde a verdade, finalmente, começava a emergir, mesmo que dolorosamente. A partir do momento em que as máscaras caíram e a verdadeira face da família Hadley veio à tona,
a questão do acerto de contas tornou-se inevitável. O ambiente na mansão passou a girar em torno de suspeitas mútuas e acusações veladas. Agora, cada gesto e cada palavra eram avaliados sob o prisma da vingança, não só pela herança, mas pelas feridas do passado, injustiças antigas e perdas que nunca cicatrizaram. Anthony não aceitava o resultado das investigações preliminares. Afastado temporariamente dos negócios pela disputa judicial, sentiu-se traído não só pelo pai, mas também pelos próprios irmãos. Sua obsessão em provar que Clara era responsável por tudo crescia a cada dia. Ele intensificou as buscas por provas, vasculhou papéis antigos, revisou contas da empresa e pressionou funcionários, acreditando que só conseguiria justiça ou a redenção de sua reputação se Clara fosse desmascarada. Helena, por outro lado, alternava entre a frieza e acessos de raiva, especialmente ao perceber que cada revelação enfraquecia seu poder de controlar a narrativa familiar. Para ela, a justiça parecia significar o retorno ao passado, a era em que a mãe ainda estava viva e a família era, ao menos aparentemente, unida. Clara, mesmo sob pressão contínua, demonstrava resiliência. Apesar do medo crescente diante das ameaças e dos atentados, recusava-se a ceder. Decidiu colaborar com a polícia e com Miss Marple, entregando tudo o que sabia sobre os últimos dias de Edgar e sobre o funcionamento interno da empresa. Sua intenção era clara: proteger-se e, se possível, limpar seu nome, provando que jamais teria manipulado o marido para obter a herança. Peter, diferente dos irmãos, começou a buscar um caminho de reconciliação. Compreendendo que a espiral de desconfiança poderia destruir tudo o que restava da família, procurou Miss Marple para pedir orientação. Admitiu erros do passado e revelou, finalmente, os detalhes das conversas secretas que tivera com Clara sobre as irregularidades financeiras da empresa. Foi graças a esse depoimento que Miss Marple conseguiu traçar uma linha de acontecimentos e motivos que não dependia apenas das aparências, mas de fatos concretos. As investigações chegaram a um novo patamar quando a polícia, seguindo pistas levantadas por Miss Marple, encontrou documentos antigos em um cofre pessoal de Edgar. Ali estavam registros detalhados de transferências financeiras suspeitas, contratos com empresas fantasma e anotações sobre desentendimentos familiares. Os papéis mostravam que Edgar buscava, nos últimos meses de vida, uma forma de corrigir desvios e compensar pessoas prejudicadas, inclusive estabelecendo um fundo de restituição em seu testamento secreto. Essa tentativa de redenção lançava uma nova luz sobre suas motivações. Não era apenas medo, mas culpa e o desejo de fazer justiça antes de morrer. A descoberta desses documentos também revelou que Miriam, a primeira esposa, realmente estivera próxima de expor um escândalo financeiro antes de morrer, e que sua morte, considerada acidental, poderia ter ligação com interesses ocultos. Isso motivou a polícia a reabrir investigações antigas, interrogando não só a família, mas também ex-funcionários e antigos parceiros de negócios de Edgar. Surgiram evidências de que Helena e Anthony haviam, em diferentes momentos, tentado suprimir provas para preservar a reputação do nome Hadley. Enquanto isso, Clara tornou-se alvo de mais um atentado, uma tentativa de envenenamento semelhante àquela que quase custou a vida de Peter. O episódio forçou a polícia a reforçar a vigilância e isolar os suspeitos, incluindo Anthony, que foi detido para interrogatório
após novas evidências surgirem em seu escritório. Helena, encurralada pelas revelações, entrou em crise e procurou Miss Marple. Pela primeira vez, desabafou sobre o ressentimento com o pai, o medo de perder a posição na família e a culpa por não ter defendido a mãe no passado. Peter, agora recuperado do envenenamento, tornou-se um elo fundamental para a reconstrução dos fatos. Sua disposição em admitir fraquezas e erros permitiu que Miss Marple articulasse uma linha do tempo dos acontecimentos, excluindo hipóteses frágeis e revelando quem realmente teria motivos para eliminar Edgar, ameaçar Clara e prejudicar os próprios irmãos. Miss Marple, reunindo a família, apresentou os fatos, a verdadeira motivação por trás de cada ação, os vínculos entre passado e presente e a importância do Novo Testamento de Edgar como símbolo de reparação. A conclusão foi clara. A vingança havia se enraizado profundamente na família, mascarada de busca por justiça. Mas somente a disposição para encarar a verdade, admitir erros e buscar redenção permitiria romper o ciclo de tragédias. Anthony, confrontado com as provas, foi formalmente acusado de tentativa de homicídio e de ocultação de provas. Helena, isenta de envolvimento direto nos crimes, decidiu deixar a mansão e buscar uma nova vida fora do ambiente tóxico que tanto lhe pesava. Peter, por sua honestidade e colaboração, foi reintegrado à empresa e tornou-se responsável pela execução do fundo de restituição. Clara, enfim, viu-se livre da perseguição e das suspeitas, reconhecida como herdeira legítima, mas escolheu usar parte do patrimônio para cumprir os desejos de Edgar de reparação. Ao final, restaram marcas profundas, mas também a oportunidade de recomeço, guiados não mais pela vingança, mas pela justiça tardia e, para alguns, pela redenção possível depois de tantos anos de silêncio. Com as investigações finalizadas e as provas devidamente reunidas, a mansão Hadley deixou de ser palco de mistério para se transformar em um exemplo claro das consequências de segredos mantidos por tempo demais. O desfecho do caso trouxe não apenas justiça à memória de Edgar e Miriam, mas também transformações profundas na dinâmica da família e na comunidade de St. Mary Mead. A polícia concluiu que Anthony, movido por ressentimento e temor de perder tudo o que julgava seu por direito, foi o responsável pelas ameaças, pela sabotagem do carro de Clara e pelo envenenamento de Peter. As provas materiais combinadas aos depoimentos e documentos ocultos de Edgar desmontaram qualquer possibilidade de defesa. O julgamento foi público e, apesar do choque inicial, não houve resistência. Anthony foi considerado culpado e condenado, pondo fim a anos de tensão e disputas veladas. Helena, ao se ver livre da sombra do passado, optou por recomeçar em outra cidade, longe do peso do sobrenome Hadley. Pela primeira vez, sentiu que podia escolher o próprio caminho sem precisar sustentar as aparências ou carregar os pecados da família. Peter, com o apoio de Miss Marple e da própria Clara, assumiu a administração do Fundo de Restituição criado por Edgar, comprometendo-se a reparar erros antigos e devolver parte do patrimônio a pessoas e empresas prejudicadas nas décadas anteriores. Clara, finalmente, encontrou tranquilidade. Deixou de ser vista como a intrusa ou a suspeita, tornando-se uma figura respeitada por sua postura digna diante de tanta hostilidade e pelas escolhas responsáveis no uso da herança. Seu relacionamento com Peter amadureceu, agora baseado em confiança e respeito mútuo. Mais do que a herança material, ela conquistou uma posição legítima dentro da comunidade,
e, sobretudo, a chance de reconstruir sua vida sem medo. A mansão Hadley, antes símbolo de tradição e segredos, tornou-se referência de mudanças. As cerimônias de entrega dos recursos do Fundo de Restituição marcaram o início de uma nova reputação para a família, agora associada à justiça e honestidade. Antigos empregados voltaram a confiar no nome Hadley, e a vila de St. Mary Mead, antes envolta em boatos e desconfiança, pôde observar de perto o poder da verdade e do perdão para reconstruir histórias. Miss Marple, por sua vez, observou o fim desse capítulo com a serenidade de quem entende que toda fachada, cedo ou tarde, cede à pressão dos fatos. Sua atuação discreta e eficiente permitiu que cada parte do enigma fosse revelada sem sensacionalismo, mas também sem concessões. Para ela, mais importante do que encontrar o culpado era garantir que ninguém mais precisasse viver com medo de ameaças, injustiças ou mentiras. O caso Hadley tornou-se um exemplo entre os vizinhos. Heranças e fortunas podem mudar destinos, mas são as escolhas de cada indivíduo, diante dos próprios fantasmas, que determinam o verdadeiro legado deixado para as gerações seguintes. Ao final, cada personagem seguiu seu caminho marcado por aprendizado, perdas e, para alguns, pela possibilidade de um recomeço. E, em St. Mary Mead, a certeza permanecia. Enquanto existirem segredos e paixões humanas, sempre haverá espaço para verdades ocultas. E para uma mente atenta, como a de Miss Marple, pronta para enxergar além das aparências. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.